Esse mesmo dia, 2 discípulos iam em direção a Emaús, aldeia nas proximidades de Jerusalém. Um homem aproximou-se e caminhou com eles. Vendo que comentavam os momentosos acontecimentos, perguntou-lhes a respeito. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes dias? O que foi? O que aconteceu a Jesus o Nazareno? Um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Esperávamos fosse ele quem iria redimir Israel. Agora, porém, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, as quais estavam conosco, nos assustaram, porque indo de madrugada ao sepulcro e não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto uma aparição de anjos, que lhes afirmaram estar ele vivo. Foram alguns dos nossos ao sepulcro e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Assim como acontecera com os apóstolos, os dois viajantes não davam crédito ao relato feminino. Ficaram surpresos quando o peregrino disse-lhes peremptório: Os profetas anunciaram, pois não era necessário que o Cristo sofresse todas essas coisas e entrasse na sua glória? Na entrada de Emaús, os discípulos convidaram: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. À mesa, na hospedaria, o peregrino tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e dividiu com eles, exatamente como Jesus fizera na última ceia. Então, como se lhes abrissem os olhos, até então velados, reconheceram estar diante do próprio Messias. E disseram um ao outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Diferente da aparição a Maria Madalena, Jesus ali se manifestava materializado, tangível, tanto que cortou pão e distribuiu. Pouco depois, aos olhos atônitos dos discípulos, desmaterializou-se. Emocionados, eufóricos, os dois homens retornaram apressados a Jerusalém. Um dos apóstolos, ao ouvir seu relato, confirmou: É tudo verdade. O Senhor ressuscitou. As notícias alvisareiras sobre as aparições de Jesus, embora encaradas com ceticismo, foram motivo de emoção para a pequena comunidade cristã. Havia ainda o insólito desaparecimento de seu corpo. Os discípulos viviam momentos de ansiosa expectativa. Sentiam que algo de muito importante estava para acontecer. Precisavam de estímulo. A morte de Jesus precipitara todos no desalento, principalmente pelo fato de que haviam fugido os testemunhos, como um bando de colegiais amedrontados. Pesava-lhes a defecção. Pior, sentiam-se qual barco sem timoneiro. Quando Jesus estava ao seu lado, tudo lhes parecerá fácil. O mestre tinha pronta a solução para os problemas, dirimia as dúvidas, superava as dificuldades, sustentava o ânimo do grupo. Após a sua morte, era como se lhes faltasse o chão debaixo dos pés, perdidos naquele terrível desencadear de acontecimentos. Muito haviam aprendido nos 3 anos de convivência fraterna e muito tinham para oferecer. Entretanto, naqueles dias angustiantes, não se sentiam animados ao cumprimento das recomendações tantas vezes ouvidas. Permaneciam em pesada expectativa, como que espera do socorro do céu, que viesse reavivar a fé, a esperança,
e o bom ânimo que bruxuleavam em seus corações. À tardezinha, em pleno domingo, deu-se a reunião do Colégio Apostólico. Ausente, apenas Tomé. Ali estavam os homens escolhidos por Jesus para disseminar sua doutrina, que ergueriam bem alto seu nome, que dariam a vida pela causa evangélica, que seriam aclamados pelas gerações futuras como santos e heróis. Naquele exato momento eram apenas obscuros galileus, frágeis, temerosos, desanimados. Eis que a sala fez-se plena de luz e surgiu a figura augusta do Messias a dizer, como nos dias venturosos do passado: a paz esteja convosco. Segundo o relato evangélico, a primeira reação do grupo foi de medo. Um fantasma. Ante o susto dos companheiros, Jesus os tranquilizou. Por que estáis perturbados? Por que se levantam essas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Para que não pairasse dúvida de que ele ali estava visível, tangível, algo mais que um simples fantasma, pediu: tendes algo para comer? Então lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, que Jesus tomou e comeu diante deles. O Evangelho era ratificado da forma mais extraordinária jamais vista. Jesus vencera a morte. Estes são parágrafos do capítulo 8, Preparando o Cenário, e 9, capítulo 9, Vencendo a Morte, do livro Antes que o Galo Cante, de Richard Simonetti. O Evangelho de João, no capítulo 16, fala de que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus demonstrou que a morte não existe. E ele só pediu uma coisa: que confiemos nele sempre, em todas as horas de nossa vida e perante qualquer dificuldade que se nos apresente. Confiemos. Muita paz e que assim seja.